Estivemos considerando quanto é importante ter amor e vimos que o amor não pode ser adquirido nem comprado. Entretanto, sem ele, todos os nossos planos de uma ordem social perfeita, onde não haja exploração, uniformização, nada significarão. E acho muito importante compreender isso enquanto está jovem. Aonde quer que vamos nesse mundo, vemos que a sociedade se encontra num perpétuo estado de conflito. A um lado, os poderosos, os ricos, os abastados, e ao outro lado, os trabalhadores. A cada um a competir invejosamente, desejando posição mais alta, melhor ordenado, mais poder, mais prestígio. Tal é o estado em que se acha o mundo, e nessas condições, há sempre guerra interior e exteriormente. Se você e eu desejamos realizar uma completa revolução da ordem social, a primeira coisa que devemos compreender é esse instinto de conquista do poder. A maioria de nós ambiciona o poder numa ou noutra forma. Vemos que, com recursos e poder, teremos a possibilidade de viajar, de ter relações com pessoas importantes, de nos tornarmos famosos. Ou sonhamos criar uma ordem social perfeita. Pensamos que, por meio do poder, alcançaremos algo de bom. Mas a própria busca de poder, poder para nós mesmos, poder para a nossa pátria, poder para uma ideologia, é nociva, destrutiva, porque cria, inevitavelmente, poderes contrários, e assim há sempre conflito. Não é certo, pois, que a educação devia nos ajudar, enquanto cresce, a perceber a importância de criar um mundo em que não haja conflito, nem interno, nem externo, um mundo em que não esteja em choque com seu próximo ou com qualquer grupo de pessoas, por ter se extinguido completamente o impulso da ambição, que é desejo de poder e de posição? E é possível criar uma sociedade em que não haja conflito, interna ou externamente? A sociedade são as relações entre vocês e mim. E se nossas relações estão baseadas na ambição de cada um de nós, que quer ser mais poderoso que o outro, então é bem evidente que estaremos sempre em conflito. Deve ter notado que quase todos desejam produzir uma transformação no mundo. E não tem notado que essas próprias pessoas estão sempre em conflito entre si, por causa disso ou daquilo, em defesa de suas ideias, suas posses, sua raça, casta ou religião? Seus pais, seus vizinhos, os ministros e os burocratas, não são todos eles ambiciosos? Não estão todos lutando por melhores posições e, portanto, sempre em conflito com alguém? Por certo, só depois de instinto o espírito de competição poderá haver uma sociedade pacífica, em que todos possamos viver felizes criadoramente. Mas como pode ser feito isso? Pode a regulamentação, a legislação, ou o exercitar da mente para não ser ambiciosa, acabar com a ambição? Exteriormente, você pode ser exercitado para ser desambiciosos, e socialmente pode deixar de competir com os outros. Mas, interiormente, continuará ambicioso, não é verdade? E é possível varrer completamente a ambição que tanto sofrimento causa aos entes humanos? Provavelmente nunca refletiu a esse respeito, porque ninguém ainda te falou dessa maneira. Mas agora que alguém está te falando sobre isso, não deseja descobrir se é possível viver nesse mundo fecundamente, com plenitude e felicidade, criadoramente,
livre do destrutivo impulso da ambição e livre da competição? Não deseja saber como viver sem que sua vida leve a destruição a outros ou lhes ensombre o caminho? Consideramos isso um sonho, uma utopia irrealizável. Mas não estou falando de nenhuma utopia, o que seria um contrassenso. Podemos vocês e eu, que somos gente simples, gente comum, viver criadoramente nesse mundo, sem o impulso da ambição, o qual se manifesta de várias maneiras, como desejo de poder e de posição? Encontrará a resposta correta quando amar o que faz. Se você é engenheiro apenas porque precisa ganhar a vida, ou porque é isso que seu pai ou a sociedade espera de você, temos aí uma outra forma de compulsão. E a compulsão, em qualquer forma que seja, gera contradição e conflito. Mas se ao contrário, gosta realmente de ser engenheiro ou cientista, ou se planta uma árvore, ou pinta um quadro, ou escreve um poema, não para receber aplausos, mas simplesmente porque gosta de fazer, verá que então nunca estará em competição com ninguém. Penso que essa é a verdadeira chave: amar o que faz. Mas quando somos jovens, é muitas vezes dificílimo saber o que gostamos de fazer, porque queremos fazer tantas coisas. Queremos ser engenheiro, maquinista de locomotiva, um aviador a cruzar o céu azul, ou ainda desejamos ser famosos oradores ou políticos. Pode desejar ser artista, químico, poeta ou carpinteiro. Pode desejar trabalhar com sua cabeça ou com suas mãos. Alguma dessas coisas é realmente o que gosta de fazer? Ou o seu interesse nela representa apenas uma reação às pressões sociais? Como você consegue averiguar isso? E a verdadeira finalidade da educação não é te ajudar a descobrir, a fim de que, enquanto cresce, comece a aplicar por inteiro a sua mente, o seu coração, o seu corpo, aquilo que realmente gosta de fazer? O descobrir o que gosta de fazer requer muita inteligência. Porque se tem medo de não poder ganhar o seu sustento ou de não ajudar esta sociedade corrupta, então nunca descobrirá. Mas se não tiver medo, se não se deixar impelir para a rotina da tradição, por seus pais, por seus mestres, pelas superficiais exigências da sociedade, haverá então a possibilidade de descobrir aquilo que realmente gosta de fazer. Assim, pois, para descobrir, deve-se estar livre do medo de não subsistir. Mas, em geral, temos medo de não subsistir e dizemos: o que me acontecerá se eu não fizer o que mandam meus pais? Porque temos medo, fazemos o que nos mandam fazer. E nisso não há amor, porém só contradição. E essa contradição interior é um dos fatores da ambição que tão destrutiva é. Assim, uma função básica da educação é de nos ajudar a descobrir o que verdadeiramente gosta de fazer, de modo que a isso possa aplicar toda a sua mente e coração, porque é dessa maneira que se cria a dignidade humana, que se varre a mediocridade, a vulgar mentalidade burguesa. Eis porque tanto importa ter os mestres adequados, a atmosfera adequada, para crescer com aquele amor que se expressa naquilo que faz. Se não houver esse amor, seus exames, suas capacidades,
Sua posição, suas posses, são puramente cinzas e nada significam. Se não houver esse amor, suas ações irão provocar mais guerras, mais ódios, mais malefícios e destruição. Tudo isso poderá não significar nada para você, porque fisicamente ainda é muito novo, mas espero que tenha alguma significação para os seus mestres e também para você em alguma parte do seu íntimo. Pergunta: por que sentimos retraimento? Resposta: ora, é uma coisa maravilhosa na vida ser anônimo, não ser famoso ou grande, não ser muito ilustrado, não ser um extraordinário, reformador ou revolucionário, ser simplesmente ninguém. E quando uma pessoa sente dessa maneira e se vê subitamente alvo de curiosidade, no meio de uma porção de gente, tende a retrair-se. Só isso. Pergunta: como realizar a verdade em nossa vida diária? Resposta: você pensa que a verdade é uma coisa e sua vida diária outra coisa, e deseja em sua vida diária realizar aquilo que chama a verdade. Mas a verdade está separada da vida diária? Quando crescer, terá de ganhar o seu sustento, não? Afinal de contas, é para isso que estuda para os exames, a fim de se preparar para ganhar o próprio sustento. Mas a muita gente pouco importa o gênero de atividade que adotam, desde que lhes dê a possibilidade de ganhar dinheiro. Contanto que tenham uma ocupação, não lhes importa ser soldado, policial, advogado ou um negociante desonesto. Revela descobrir a verdade em relação ao meio de vida correto, não acha? Porque a verdade está em sua vida e não fora dela. A maneira de falar, o que se diz, o modo de sorrir, o ser falso e dissimulado, tudo isso é a verdade em sua vida diária. Assim, antes de se tornar um soldado, policial, advogado ou esperto negociante, não deve perceber a verdade relativa a essas profissões? Positivamente, a menos que perceba a verdade relativa ao que faz e seja guiado por essa verdade, nossa vida será horrível confusão. Consideremos a questão de se você convém ser militar, já que as outras profissões são um pouco mais complexas. Independente da propaganda e do que dizem os outros, qual a verdade relativa à carreira militar? Se um homem se torna soldado, isso significa que terá de lutar para defender a pátria, terá de disciplinar a mente para não pensar e só obedecer. Deverá preparar-se para matar ou ser morto. Por causa de quê? Por causa de uma ideia que certas pessoas, grandes ou insignificantes, disseram ser justas. E você se torna um soldado para se sacrificar e para matar seus semelhantes. Isso é uma profissão correta? Não o pergunte a ninguém, porém descobre por você mesmo a verdade a esse respeito. Lhes mandam que matem em prol de uma utopia maravilhosa do futuro. Considera justa a profissão de matar, quer pela pátria, quer em prol de alguma religião organizada? Pode o matar ser justo em alguma circunstância? Assim, se deseja descobrir a verdade existente nesse processo fundamental, que é a própria vida, terá de investigar muito profundamente todas essas coisas. A elas deve se aplicar de mente e coração. Deve pensar independentemente, com clareza, sem preconceitos, porque a verdade não está separada da vida.
Ela se acha no próprio movimento do seu viver diário. Pergunta: as imagens, os mestres e os santos não nos ajudam a meditar corretamente? Resposta: você sabe o que é uma meditação correta? Não deseja descobrir por você mesmo a verdade a esse respeito? E haverá a possibilidade de descobrir essa verdade se aceitar com base em alguma autoridade o que se chama meditação correta? Essa é uma questão imensa. Para descobrir a arte da meditação, deve conhecer em toda a sua profundeza e extensão esse extraordinário processo que se chama pensar. Se aceita uma autoridade que diz, medite dessa maneira, você é um mero seguidor, um cego servo de um sistema de ideias. Sua aceitação da autoridade se baseia na esperança de conseguir um certo resultado. E isso não é meditação. Pergunta: quais são os deveres de um estudante? Resposta: o que significa a palavra dever? Dever para com o quê? Dever para com a pátria, como a entende o político? Dever para com o pai, a mãe, de atuar conforme os seus desejos? Eles te dirão que é seu dever fazer o que te mandam fazer. E o que te mandam está condicionado pelo próprio fundo deles, pela tradição deles e etc. E o que é um estudante? É um jovem ou uma jovem que frequenta a escola ou o colégio, que lê alguns livros a fim de passar em certos exames? Ou só é um verdadeiro estudante aquele que está continuamente aprendendo, e para quem, portanto, não tem fim o aprender? A pessoa que meramente lê sobre uma certa matéria, passa no exame e depois a abandona. Não é um estudante. O verdadeiro estudante estuda, aprende, investiga, explora, não apenas até os 20 ou 25 anos, porém durante toda a sua vida. Ser estudante é aprender continuamente. E quando se está aprendendo, não há mestre. Há? Quando você é um estudante, não há ninguém em particular a te ensinar, porque está aprendendo de todas as coisas. A folha levada pelo vento, o murmúrio das águas à beira do rio, o voo de uma ave nas alturas, o pobre homem que passa transportando um fardo pesado, de tudo está aprendendo. E, portanto, não há nenhum mestre determinado, e não está seguindo ninguém. Assim, pois, o dever do estudante é aprender. Viveu outrora na Espanha um famoso pintor chamado Goya. Foi dos maiores, e quando já estava muito velho, escreveu ao pé de um de seus quadros: ainda estou aprendendo. Pode aprender dos livros, mas isso não te leva muito longe. Um livro só pode lhe dar o que o autor tem para dizer. Mas o aprender que vem do autoconhecimento é ilimitado. Porque aprender do autoconhecimento é saber escutar, saber observar e, portanto, aprender de todas as coisas. Da música, do que as pessoas dizem e da maneira como o dizem. Da cólera, da avidez, da ambição. Esta é nossa terra. Não pertence aos comunistas, aos socialistas ou capitalistas. É sua e minha. Para nela vivemos felizes com plenitude e em harmonia. Mas essa plenitude de vida, essa felicidade, esse sentimento de a terra é nossa, não pode ser imposto à força por lei. Ele deve vir de dentro de nós, quando amamos a terra e suas coisas. E esse é o estado de aprender. Pergunta:
Qual a diferença entre respeito e amor? Resposta. Você pode procurar no dicionário as palavras respeito e amor e ter a resposta. É isso que deseja saber? Deseja saber a significação superficial desses termos? Ou quer o significado existente atrás deles? Quando aparece um homem preeminente, um ministro, um governador, já notou como todos se curvam? A isso chama respeito, não é verdade? Mas esse respeito é falsificado, porque atrás dele está o medo e a avidez. Deseja algo desse pobre diabo e por isso lhe cinge o colo com uma grinalda. Isso não é respeito, é apenas a moeda com que se compra e vende no mercado. Não sente respeito por seu serviçal ou pelo pobre aldeão, porém unicamente por aqueles de quem espera algum ganho. Essa espécie de respeito é na realidade medo. Mas se realmente tem amor no coração, então para você, o governador, o mestre, o servente e o aldeão são todos iguais. Tem então respeito, sentimento para com todos,